Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados, tanto nessa página do Facebook, Ed do Teclado, tanto no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Meus amados, sejam todos bem-vindos a essa página e a este canal no YouTube. Se inscreva neste canal no YouTube para que assim que eu colocar novos vídeos lá, você seja notificado e assim você não vai ficar sem ouvir a palavra de Deus. Então a qualquer momento você pode acessar o meu canal e assim poder ouvir uma palavra limpa e sem mistura, uma palavra que só quem não é assalariado pode pregar. Porque a palavra que eu vou pregar é contra aqueles que pregam assalariadamente dentro de uma igreja. Então, meus amados, vou pedir para você ficar nesse vídeo até o final desse vídeo. Assim também como eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo e dar um like nesse vídeo, neste canal, nessa página do Facebook, para que venha alcançar mais pessoas, né? Porque assim que você dá um like neste canal ou compartilha esse canal, tanto a página no YouTube, tanto o canal do YouTube, aliás, tanto o canal do YouTube, tanto a página no Facebook o Facebook vai entender que outras pessoas gostariam de ouvir esta palavra. E da mesma coisa no YouTube. Então sejam bem-vindos, Claudênio, e a todos que vão se achegar agora e participar dessa mesa de Cristo, porque a mesa está servida e vai estar servida aí para todos. Não está restrita a ninguém, está servida para todos. Bem, eu sei que ninguém sabe o nome do estudo que nós vamos adentrar agora, né? Todos nossos estudos tem um título, né? Então, o título do estudo que nós vamos adentrar é o final dos tempos. Porque esse título é o que mais é comentado dentro das igrejas, é o que mais é pregado dentro das igrejas, que não é igreja, dentro das igrejas evangélicas. Final dos tempos. E com esse final dos tempos, eles vão prendendo o povo dentro de uma gaiola, sem eles poderem sair. Porque eles têm medo do final dos tempos, né? Então você não pode estar presa dentro de uma gaiola pelo apístico, o dono daquele passarinho. O dono do passarinho serve ali. O dono do passarinho, até ele dá alpiste para o passarinho, mas ele não pode sair da gaiola. Então é do mesmo jeito, é o retrato da igreja, das igrejas evangélicas. Eles te dão... Primeiro eles te roubam o seu raciocínio, você entra numa chamada igreja evangélica, o pastor já diz, aqui você não precisa de raciocinar, aqui nós raciocinamos por você, porque afinal de contas, nós somos os anjos do Senhor, nós somos o anjo da igreja. Aqui você só precisa dizer sim, sim. Não, você não pode falar não, hein? É sim, sim. Sim, senhor, sim, senhor. Nada de não. Dentro da igreja evangélica, nada de não. É sim, sim e pronto. Aí, eles estão servidos da sua mente, do seu raciocínio. Prende você dentro dessa gaiola chamada igreja. Chamada igreja. Então você fica preso aí. Fica preso lá porque eles te prendem lá com essas portas. São as portas que prendem, que impedem o crente sair da igreja. Inferno, final dos tempos, Satanás... Tudo isso é uma imagem desenhada pela igreja de Roma e dada vida e sustentada pela igreja evangélica, pelos pastores das igrejas evangélicas. Então, o final dos tempos é o nosso título do nosso estudo de hoje. E para acompanhar junto comigo, você tem que ser bom no manejar da Bíblia, porque nós temos muitas passagens hoje para nós ler, porque é impossível, eu não vou apresentar para você, por exemplo, os pastores dentro das igrejas, eles lêem um versículo e fecham a Bíblia.
Depois daquele versículo, depois que ele tomou conta do seu raciocínio, aí entra a campanha, entra tudo que não está escrito na Bíblia. Então, mas hoje nós vamos passar por muitas. Eu creio que é um dos estudos que mais tem passagem bíblica, todas aprovando esse final dos tempos. Então vamos lá, para nós dar início à nossa homilia, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos tentar ser breve, né? Não sei se é possível, mas gostaria de resumir isso aqui até no máximo 1 hora. Paulo falando para Timóteo, escrevendo a Timóteo. Versículo 4, versículo 1, versículo só, que nós vamos ver aqui em Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Paulo sempre, dificilmente, se tiver 2 ou 3 em todo o Evangelho de Cristo, aonde Paulo se refere na primeira pessoa, Jesus, é muito. Aí tem que entrar raciocínio, por que ele chama, pondo Jesus na primeira pessoa. Mas a primeira pessoa que o cristão tem que ter é Cristo e não Jesus de Nazaré. E é que ele está falando aqui, né? Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar. Então, meus amados, é difícil, né, concluir isso aqui dentro de 1 hora, porque o que se prega dentro da igreja, isso aqui foi pregado, foi escrito a Timóteo no ano 67. No ano 67, não foi hoje, não foi nessa madrugada. Isso aqui é o Evangelho de Cristo, escrito há quase 2000 anos. Aqui não é o jornal de William Bones, né, lá da Rede Globo. Não é. E a turma lê isso aqui como se fosse acontecido nessa madrugada. Não é, isso não aconteceu nessa madrugada. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. É necessário que nós respeitamos o tempo da escrita, para quem foi escrita. Nós respeitamos a doutrina daquele povo, daquela pessoa a quem a palavra está sendo dirigida, que no caso aqui está sendo dirigida a Timóteo. Timóteo era um grego, Timóteo era um gentil. Não era um judeu legítimo, era um gentil. Então, estamos aqui, vamos terminar esse versículo, né? Daqui Timóteo é um versículo só. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar. Então, a palavra então está no pretérito futuro. Aí o que acontece hoje? Os pastores pregam essa palavra escrita 2000 anos atrás. Até a data que foi escrita, Jesus não tinha voltado ainda. Então a palavra aqui, a escrita está perfeita no seu escrito. Mas os pastores torcem a palavra, traz para o dia de hoje e deixam a igreja esperando Jesus voltar. Jesus há de julgar. Né? Os pastores põem a igreja toda em julgamento, fazendo que a igreja vai passar por julgamento, mas a palavra aqui está antes do ano, foi escrito no ano 67, antes do julgamento. O julgamento não tinha acontecido ainda, então a palavra está correta, é só nós aprendemos o tempo da escrita. Né? Julgar, vimos vivos e mortos. Então na volta, no dia do julgamento, ia acontecer isso. Na volta de Jesus, que é exatamente o que os pastores pregam, né? Que na volta de Jesus vai acontecer isso aqui. Mas só que isso aqui já aconteceu. Isso já aconteceu. Não é para os dias de hoje. Vivos e mortos, pela sua manifestação. Outra palavra aqui que nós precisamos entrar com entendimento, pela sua manifestação, não é pela sua presença carnal, porque os crentes esperam que Jesus venha no seu corpo carnal e apareça, Jesus,
Nessas alturas já deve estar banguelo, que é impossível. 2000 anos o homem ainda tem a dentro ainda, né? A não ser que ele tenha colocado a dentadura de ouro, que lá no céu os crentes dizem que está cheio de ouro lá. Então ele deve estar com uma dentadura de ouro, certamente, né? Já. A sua manifestação era uma manifestação que ia acontecer. Manifestação essa dirigida a Jesus de Nazaré, que ele prometeu de vir com essa manifestação, não vir mais em carne. É só você ler, eu acho que eu pus aí no Facebook, é só você ler, acho que é João, capítulo 16, versículo 10, aonde ele diz que eles não iam ver mais ele. Então, se a igreja está esperando Jesus voltar, aquela passagem lá é mentirosa. Mas não é a passagem que é mentirosa, é os enganadores que ensinam mal as igrejas, né? Fica manipulando a igreja. Os pastores ficam manipulando a igreja. Porque se não manipular, não tem din-din. Vamos continuar, deixa eu falar. Pela sua manifestação, era uma manifestação. Era uma manifestação. Assim como o Cristo que veio do céu, ele não quis vir aqui nessa terra, que o Cristo está se falando do próprio Deus, que estava Jesus de Nazaré. Então, a palavra Pai é uma palavra pesada, onde entra muito respeito. Então, se tratando de um Deus que é Pai, então ele preferiu, né? Ele preferiu vir como filho. Então já somos irmãos, já quebrou um pouco daquela palavra temida, né? Como irmão. Então hoje eu não tenho pai. Eu sei que alguns que estão assistindo isso aqui têm pai. Então você não tem o mesmo temor dos seus irmãos como tem o temor do seu pai. Então foi essa manifestação, foi o próprio Deus que veio. Nenhuma manifestação de filho. Nenhuma manifestação de filho. Mas não é preciso você entender tudo agora. No decorrer do tempo você vai entendendo isso. Mas vamos adiante, né? Manifestação pelo seu manifestação e pelo seu reino. E pelo seu reino. Então, meus amados, é preciso nós respeite a escrita, a data da escrita, quem escreveu e para quem foi escrita. Porque cada pessoa, assim, por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, aqui em São Paulo, a mesma linguagem daqui de São Paulo é a mesma do Nordeste? Não é. É a mesma de Minas Gerais? Não é. É a mesma do Paraná? Não é. É outra linguagem. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo uma carta dirigida a alguém do Paraná, eu vou dirigir a ele com a linguagem dele, que é para que ele entenda perfeitamente. Então é isso que nós temos que respeitar. E para nós continuar, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 24. Não, né? Peraí. Perdão. Mateus mesmo, né? É que eu estava abrindo em outro lugar diferente. Mateus 24, versículo 34. É um versículo só também. Mas, meus amados, nós não podemos ler a Bíblia aqui de capa a capa. Então eu vou mostrar para você as passagens que afirmam que o final dos tempos já aconteceu. Já aconteceu. Então em Mateus vai confirmar isso aqui. Pedro, aliás, né? Pedro, quem escreve isso aqui é Mateus. Mas Mateus está apenas ditando o que Pedro queria falar. Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo. Em verdade, não é em mentira. Porque se eu pregar para você que o final dos tempos está vindo por aí, eu estou pregando em mentira. Porque o final do tempo já aconteceu. Né? Em verdade vos digo que não passará, Pedro pregando,
Pedro falando. Não passará, não passará. Aliás, esta palavra, eu volto atrás, perdão, né? Esta palavra aqui é de Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne. Esta palavra aqui, que está relatou no livro de Pedro aqui, no livro de Mateus, mas essa palavra é de Jesus de Nazaré que falou essas palavras, né? Em verdade vos digo que não passará. Presta atenção no que se você está lendo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo é quanto? É tudo. Tudo é tudo. Sem que tudo isto aconteça. Essa geração que ele está falando aqui, há quase 2000 anos atrás, é a geração que nós vivemos hoje ou é a geração que eles viviam naquela época? Será que precisa ser cientista para saber, para entender que esta geração era a geração que eles estavam vivendo? Pedro, Jesus, o próprio Jesus, Paulo, Tiago, João e toda a companhia, que eles, todos os judeus, estavam vivendo aquela geração. Aquela geração do que as escrituras dizia que ia vir um tempo que ia terminar, que era o tempo da lei, os mandamentos da lei, e aquilo que se era física, a religião física, em que se tinha que jejuar, tinha que buscar Deus no monte, né? Tudo isso, tudo que era físico, físico, é religião. É religião. Dízimo é coisa física ou é coisa espiritual? É coisa física, então é religião. Jejum é coisa espiritual ou é coisa física? Que é a carne que fica com fome? É coisa física, então é religião. Então é isso. Era o final desses tempos que ia chegar. E Jesus estava dizendo aqui que tudo aconteça naquela geração. Naquela geração, considerando, né, o nascimento de Jesus, uma geração tem 70 anos. Então, considerando o nascimento de Jesus até esse final aqui, durou exatamente 70 anos. Por isso que cada ano que se passava, eles via os tempos estavam se aproximando. Estava se aproximando. E Jesus disse, nesta geração vai acontecer tudo. E não daqui a 2000 anos. Era na geração que ele estava que ia acontecer tudo. Então, e vamos ver o que Lucas também afirmava sobre isso, né? Aqui em Mateus, grave no seu entendimento. Aqui em Mateus, Jesus disse, nessa geração, a geração que eles viviam, e não a que nós vivemos hoje. Porque de lá para cá, se não me engano, já passou 21, se não me engano, geração, 19, um negócio assim. É só fazer a conta 2023 dividido por 70. Você vai ver quanto que vai dar. Lucas, abra sua Bíblia em Lucas, né? Lucas, capítulo 11, versículo 49 a 51. Versículo 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus. Por isso também disse a sabedoria de Deus. Enviar-lhe-eis. De quem se está falando aqui? Dos profetas, né? Por isso também disse a sabedoria de Deus. Enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, né? Profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão. 50, para que desta? Quem está falando isso aqui? Lucas. Vamos ver que ano? Vamos.
Lucas, no ano 59. No ano 59, Lucas estava falando, escrevendo estas palavras, tá? Para que desta geração, da geração que Lucas estava vivendo, ou da geração que nós estávamos vivendo? Da geração deles que ele estava vivendo. Então era daquela geração que se ia pedir conta de tudo. Era aquela geração que ia pagar pelo sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Era daquela geração que ia se pedir conta, e não da igreja de hoje. Mas por que os pastores pregam isso? Para prender as igrejas dentro dessas gaiolas por aí, porque não é igreja, é gaiola. Desta geração, se peça conta do sangue dos profetas, que mataram todos os profetas, derramado desde a fundação do mundo, 51, nós vamos ler até 51, desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Entre o altar e a casa de Deus. Sim, ele afirma aqui mais ainda. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. A esta geração. Então aquele povo que estava vivendo lá no ano 59, né, onde nós lemos aqui, 59, aquele povo ia pagar. E pagaram. Então, até a data dessa escrita, não tinha acontecido nada ainda. Mas chegou o ano 66, aí começou a conta a ser pedida. E essas contas foi pedida até o ano 70. Até no final do ano 70 foi pedida essas contas. É só você ler o livro de Flávio Joséfo, que eu já mostrei aqui para todos ver. O livro de Flávio Joséfo é a continuação da Bíblia. É a continuação da Bíblia. Lembra do 51? Pedindo conta dessa geração. Vamos ler o 52 para não ficar solto aqui. Ai de vós, intérpretes da lei. Quem eram os intérpretes da lei? Os fariseus. Eram os fariseus de quem Jesus tanto falou mal deles. E quem é os intérpretes da lei hoje aí? Dentro dessas chamadas gaiolas, dentro das chamadas igrejas, que não é igreja, é gaiola. Os pastores. Ficam interpretando a Bíblia do jeito que eles querem. Para poder segurar o povo dentro da igreja, dando dinheiro para eles. Intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo, vos mesmo não entraste, e impediste os que estavam entrando. Bem, e não para por aí. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12. Versículo 11. Digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Então, naquele povo lá, os judeus, naquele tempo lá, né, do que Paulo também era um judeu. Então, como é que eles conheciam o tempo, se naquele tempo lá, na verdade, nem folhinha não existia. Que a folhinha já foi o romano, quem inventou esse negócio de folhinha foi o romano, e isso já teve uma mudança de umas 2 ou 3 folhinhas. É só você pesquisar no Google aí, que você vai encontrar. Então, qual era o relógio deles, do povo judeu? A lua. Era a lua. Era o relógio deles, era o tempo deles. Então,
o movimento da lua é que ele sabia os tempos, falava do que ia acontecer, o que podia acontecer. Segundo, o movimento da lua era como é que chama? Microscópio dos judeus era a lua. Então ele está dizendo aqui: e digo-vos a vós outros que conheceis o tempo, já é hora. Eita, vamos ler Romanos. Vamos aqui, ó, dá uma olhada aqui em Romanos, vamos. Romanos 56. No ano 56, Paulo dizendo, agora aqui é Paulo que está falando, já é hora. Digo-vos vós outros que conheceis o tempo, já é hora. Já é hora. Hora de quê? Que eles iam prestar conta. Que o julgamento ia vir. Era a hora. Era a hora. E os pastores pregando isso hoje. 2000 anos se passaram. E os pastores pregando isso hoje para sustentar o povo dentro da igreja. Ponhando medo no povo. Já é hora de vos despertar. E eu, Edival, vos digo, é hora de vos despertar. E parar de sustentar vagabundo. Manda eles ir quebrar pedra. Se não tiver com o quê, eu tenho uma marreta aqui de 5 quilos. Pode vir buscar. Despertais do sono. Porque... vamos ler o 11 e o 12, né? Estamos no 11 ainda. Do sono, porque a nossa salvação, presta atenção, a nossa salvação, Paulo falando isso em 56, meus amados. Jesus já tinha sido crucificado. E a crucificação de Jesus não foi para a salvação? Como Paulo no ano de 56 está falando do que a nossa salvação está agora mais perto. Mas não tinha chegado ainda. O homem já tinha sido crucificado. Mas de que salvação ele estava falando aqui? Da lei e do julgamento que eles iam passar. Ele estava esperando isso. Ele estava naquela geração, no ano 56. Ele estava esperando. A igreja não pode esperar isso. Mas é o que os pastores pregam para dentro da igreja, para a igreja. Aí os bonitos ficam pregando, que o anticristo, fulano de tal, o Edival é anticristo, que ele está pegando coisa aí que não pode ser pregado, ele é o anticristo. Não, eu estou pregando a palavra da verdade, o evangelho. Anticristo é eles que pregam contra Cristo. Os pastores e toda a igreja guiada por eles, infelizmente a igreja toda são anticristo, porque eles vão contra o evangelho de Cristo, porque os pastores ensinam para eles, porque a igreja não quer ler Bíblia. É só o pastor dizer, não, é assim, vocês não vão, esse negócio de internet, vocês cuidados, vocês têm que ouvir a minha palavra, que eu sou o anjo da igreja, vocês têm que me obedecer, vocês devem ter obediência a mim. É isso. E fica a igreja aí perdida de tudo, cega, cega e nua. E eles estão ficando bravos, porque a graça de Cristo estão deixando eles nu, despido do conhecimento de Deus. Do sono, porque a nossa salvação, eu vou pegar Paulo, quem está escrevendo aqui é Paulo, então eu vou pegar aqui a pessoa de Paulo. Que ano que Paulo conheceu Cristo? Lá, segundo o histórico bíblico, no ano 33, que foi logo depois da morte de Jesus. Foi isso ou não foi? Do ano 33. Paulo escrevendo aqui no ano 56. E diz que agora já estava perto. Está mais perto. Se você tiver uma calculadora aí, só você fazer a conta. Do ano 56, que ele está escrevendo isso aqui, para o ano 33 do que ele se converteu, quantos anos passou? E quantos anos faltava para o ano 70? Então, Paulo está dizendo, agora nossa salvação está mais próxima
do que quando ele se converteu, né? Lá no ano 33 por aí, 33 ou 34, eu acho que foi no ano 33 ainda, não se sabe a data que Jesus foi crucificado, né? Do ano se fala, mas um mês e dia não se fala. Então, meus amados, ele está afirmando, ó, agora a nossa salvação está mais próxima. E já passaram 2000 anos. E os pastores, olha, Jesus está voltando, Jesus está nas portas, ó, Jesus está batendo nas portas, está próxima a vinda de Jesus, a vinda de Jesus está próxima. E o povo engolindo isso, comendo de sangu. A igreja comendo de sangu, todo cheio de caroço. Mas fazer o quê? Não quer ouvir a palavra da verdade, fica comendo angu aí, sustentando esses cães. Está mais perto do que quando no princípio cremos. Que ano que Paulo creu? No ano 33. Vamos pegar o ano 33. Foi o ano que Jesus morreu. O ano 33. Paulo e os outros, Pedro e os outros lá conheceram antes, né? Um pouco antes. Um pouquinho antes, não tanto também. Um pouquinho antes, dias antes só, mais também. É porque ele já andava com Jesus, né? Lógico. E Paulo nunca andou com Jesus. Mas ele está afirmando aqui, ó, a salvação dele, ele jamais passou pela cabeça dele que ele ia morrer antes de que isso acontecesse. Jamais. Porque Paulo era novo ainda, homem, estava forte, saudável. Então jamais passou pela cabeça dele que o pescoço dele já estava encomendado, né? Mais perto de que quando no princípio cremos. Versículo 12. Vai alta noite. Olha o que Paulo está falando. No ano 56, né, que eu mostrei para você. Vai alta noite. E vem chegando o dia. Como estava próximo. Como Paulo estava vendo próximo, né? Vai alta noite, está chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, que essas obras das trevas era a lei, as obras da lei, né? Que a lei era o ministério de treva, de mortes, era a lei, né? Então ele está dizendo aqui, ó, deixamos, pois, as obras das trevas, revestimos-nos das armas da luz do Evangelho de Cristo. Os pastores não pregam isso para a igreja. O pastor prega assim, pondo medo, ó, vocês têm que ficar, vocês estão na luz, para quando Jesus vier, vocês têm que estar na luz, têm que estar aqui dentro. E não ler o versículo que eu falei, né? João 16:10, lá que ele diz, ó, vocês não vão me ver mais, não vão me ver mais, eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. Então, se não vão me ver mais, como é que o crente está esperando Jesus voltar? Como? E nós estamos testificando isso aqui, ó. Como? Bem, saímos de Romanos, vai até 1 aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. É um versículo só. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa. Advertência nossa. Quem está falando isso aqui? Paulo. E a advertência, ele está se colocando no meio. Você vê, meus amados. Paulo está se colocando no meio. Então, ficar esperando Jesus voltar, nós temos que ressuscitar Paulo. Temos que ressuscitar ele. Porque ele está no meio da conversa aqui. Ele é um dos personagens aqui, ó. A advertência nossa, dele e os seus companheiros. Então, esperar o fim dos tempos hoje
Temos que ressuscitar Paulo também. Meus amados, você precisa ter esse entendimento do quanto a igreja está manipulada. Quanto a igreja está manipulada. Esse eu já apaguei, porque faz até vergonha um scrap daquele. A igreja evangélica, até a igreja evangélica me faz vergonha. Porque eu escrevi no Facebook essa semana que a pior guerra, a pior destruição de toda a humanidade até os dias de hoje, não foi a guerra da Ucrânia e Rússia, foi a destruição que os pastores fizeram na mente da igreja de Deus. Essa foi a maior destruição. Não foi a guerra da Ucrânia nem com a Rússia e nem de outras guerras juntas. Não chegou à destruição do que tem sido feita na mente da igreja de Cristo. Está sendo destruída a mente deles. Vamos terminar aqui, versículo 11, né? Foram escritas para advertência nossa, de nós outros, você vê que ele está dentro da conversa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos, do século que eles viviam, do que os profetas falavam, afirmaram que ia terminar, ia ter um tempo e ia acabar, o fim daqueles séculos, daquela religião física, de tudo, de sacrifício, de tudo mais ia acabar. E ele está dizendo aqui, no ano Coríntios, né? 1 Coríntios, já mostrei para você. Tem que mostrar, né? 1 Coríntios, no ano 56 também. No ano 56. Aqui, ó. O fim dos séculos tem chegado. Há 2000 anos atrás, o fim dos séculos, do qual as profecias falavam, chegou. Chegou ou não chegou? Para quem tem uma mente iluminada, chegou. Agora, para quem tem uma mente manipulada, vamos esperar. Vamos esperar. Meus amados, abra sua Bíblia em Hebreus. Eu falei que hoje nós ia passear um pouco, né? Hebreus capítulo 10. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 26. Um versículo só também. 26. Está aqui. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse oferecido muitas vezes, aliás, sofrido, né? Ele tivesse sofrido muitas vezes. Paulo está falando aqui sobre o sacrifício que os sacerdotes ainda faziam, porque a lei ainda estava de pé. Não podia, não era para estar de pé, mas estava. A lei estava de pé ainda. Então, é de sacrifício que Paulo está falando aqui. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem. Agora. Mas olha, esse livro de Hebreus, ele nem fala, nem afirma com exatidão o escritor. Nós cremos que foi Paulo pelo conteúdo dele. Assim, conhecemos o Novo Testamento. O que é Novo Testamento e o que não é Novo Testamento. Como é que nós conhecemos? Pelo conteúdo que está escrito. Já os evangélicos conhecem Novo Testamento e Velho Testamento pelo segmento dos livros. Mateus é Novo Testamento. Então os evangélicos conhecem Novo Testamento e Velho Testamento pelo segmento dos livros, né?
Mas nós cristãos não, nós conhecemos o que é Novo Testamento, o que é Velho Testamento, pelo conteúdo que está escrito. Então nós temos a certeza que esse livro foi Paulo que escreveu, e esse livro também não tem uma data exata que foi escrita, mas nós cremos que foi a última carta de Paulo e que Paulo morreu em 68. Isso nós sabemos, que Paulo morreu em 68. Então, no máximo que essa carta foi escrita foi em 68. Né? Então, vamos pegar essa data, 68. Em 68, Paulo já estava afirmando aqui, onde é que nós estávamos? 26, né? Aqui, ó. Ora, neste caso, seria necessário que estivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem. Cumpriu ou não se cumpriu? Cumpriu. Cumpriu. Ao se cumprirem os tempos, né, que é o nosso título. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou. Manifestou, ele vai vir. Cadê os teólogos? Cadê os teólogos que não aparecem? Não estou vendo nenhum aí. Cadê os teólogos? Cadê suas teologias, teologia dos teólogos? Manifestou, ele vai vir. Aqui está dizendo que manifestou. No final dos tempos, estava acontecendo, ele estava vivendo o final dos tempos e ele se manifestou. Se manifestou uma vez por todas. Ou seja, manifestou uma vez para nunca mais se manifestar. Não é? Nunca mais. Por exemplo, vou só dar um exemplo. Porque tem que citar esse exemplo. Como que era essa manifestação? No tempo dos profetas, o Espírito de Deus vivia nos profetas? Não, não vivia. Se manifestava. No tempo de Moisés, vamos pegar o primeiro profeta, Moisés. Aliás, nem foi o primeiro, minto, né? Se eu começar a falar assim, vocês vão começar a entender mal. O primeiro profeta não foi Moisés. Segundo a Bíblia relata, o primeiro profeta foi Enoque. Mas vamos pegar o profeta depois das águas, né? Depois das águas, sim. Foi Moisés. Moisés tinha o Espírito de Deus permanente nele? Não tinha. Se manifestava. Se manifestava quando necessário. Ele se manifestava e ia embora. E era assim com os outros profetas, né? E era assim com os outros profetas. E foi assim no tempo, a vinda de Jesus. Então, Deus se manifestou na pessoa de Jesus para acertar esses acertos. Voltou. Deus voltou ao céu, né? Quem voltou ao céu foi Deus, não foi Jesus de Nazaré, não. Jesus de Nazaré era carne como nós, e está escrito lá em Atos que a carne, o corpo de Jesus de Nazaré se desfez nas nuvens. Carne não pode entrar no céu, nem carne nem sangue. Então, houve a manifestação de Deus no corpo de Jesus de Nazaré, e ele voltou e prometeu: vou mandar o Espírito Santo, outro Consolador. Eu vou voltar para o meu trono, eu vou enviar um outro Consolador. E enviou. Agora está manifestado em mim, está manifestado em você, em todos nós. Mas o pastor nega essa manifestação na igreja. Porque se eles falarem que a igreja, toda a igreja tem o Espírito Santo, então ninguém pode ser maior do que o outro. Está todo mundo igual. Vamos terminar aqui o 26. Cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar. Para aniquilar. Então, se a morte dele não aniquilou, para que ele morreu? Para que serviu a morte dele? Para nada. É assim que os pastores querem pregar Cristo, sendo contra ele. Todos os pastores, e a igreja, porque a igreja infelizmente aprendeu com os pastores, aprendeu errado também. Aniquilar pelo sacrifício. Aniquilou, meus amados, ou não aniquilou? Pelo sacrifício de si mesmo o pecado.
Agora está aí, ó. Uma igreja cheia de pecado, uma igreja pecadora, né? Porque tem que fazer voto para Deus perdoar os pecados, tem que fazer sacrifício para Deus perdoar os pecados, tem que ir ao monte para buscar Deus, tem que fazer jejum, tudo para perdoar o pecado. E ele dizendo aqui, ó, com seu sacrifício aniquilou o pecado. Meus amados, aniquilou ou não aniquilou? Quem é anticristo nessa história? Quem é o anticristo nessa história? Os pastores. Os pastores. Aniquilou o pecado. E não acabou não. Não acabou não. Nós lemos aqui, nós estamos em Hebreus 10, né? Nós lemos o 26, foi o 26? Nós estamos no, presta atenção, nós estamos em Hebreus 9. Nós vamos agora para Hebreus 1. Volta lá, capítulo 1 de Hebreus. Capítulo 1 de Hebreus, no versículo 1 e 2. Havendo Deus outra hora, não hoje. Outra hora foi outra hora e não hoje. Porque está cheio de pastor aí dizendo que Deus falou com ele. Então, se Deus falou outra hora, ou ele está falando até hoje? Aqui está dizendo que foi outra hora. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Relata a Bíblia que até pela boca do jumento ele falou. E de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então, no passado, antes da cruz, Deus falou de muitas vezes e por muitas maneiras aos pais. E agora, nos dias de hoje, depois da cruz, versículo 2, nesses últimos dias, últimos dias, carta escrita em, digamos, 68, porque ele morreu em 68, já por algum ano 68, o mesmo ano que ele morreu, para não ter erro, né? 68. Paulo está escrevendo aqui, nos últimos dias. Agora, há quase 2000 anos atrás, e não hoje, nos dias que nós vivemos hoje, há quase 2000 anos atrás, Paulo está dizendo aqui, nos últimos dias. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Pelo Filho. E hoje? Como é que ele fala hoje? Continua falando pelo Filho. Aqui é só nós ler o Evangelho. Quando você lê o Evangelho de Cristo, ele está falando com você. Você está ouvindo ele. E não essa história que Deus falou comigo, Deus apareceu, o anjo desceu. Meus amados, não coma desse reggae. Falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fez o universo. E ainda em Hebreus, nós estávamos no capítulo 9, voltamos para o capítulo 1, e agora nós vamos para o capítulo 10. Vai lá no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Versículo 25. Que está aqui, ó. Não deixemos de congregar. Pode parar. Quem está escrevendo isso aqui, meus amados? Paulo. Que ano? 68. No qual ele estava esperando quem? A volta de Jesus. E o julgamento. Jesus ia voltar o quê? Julgar eles. Não era nós, era eles. Então, enquanto Jesus, eu quero que você entenda, para você não comer angu por aí, cheio de caroço. No ano 68, esperando já a volta de Jesus, esperando o julgamento, Paulo está dizendo com a igreja que congregava, que eles congregavam, olha,
Não deixamos de congregar. Ele não voltou ainda. Ele não julgou ainda. Então, havia uma necessidade de eles se congregarem. Para um passar a fé um para o outro. Vamos esperar, estamos firmes na fé, estamos ali. Né? Então, nesse ano, em 68, nessa época ainda, antes do ano 70, havia essa necessidade de a igreja se congregar fisicamente. Mas chegou depois do ano 70, quando houve o julgamento, Jesus voltou, fez o julgamento, julgou quem tinha que ser julgado, que foi o judeu, não foi nós, foi o judeu. Então, disse: agora vocês são todos a mesma coisa, a mesma igreja, vocês não precisam mais congregarem, não é necessário congregar. Não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que não é necessário. Aonde tiver uma pessoa ouvindo esta palavra, ela está congregada, porque a igreja de Cristo, ela é espiritual, não é mais física. Então não há mais necessidade de se congregar juntamente. Não é errado. Agora, qual é o erro de se congregar junto? É fazer que nem fazem os evangélicos. Se congrega junto para dizer que Jesus vai voltar, negando a volta que ele já voltou. Para dizer que Jesus, a igreja é pecadora, negando que ele levou os pecados na cruz. Então hoje, a igreja evangélica é para isso. Para ir contra a Cristo. E esperando e pregando, eles estão indo contra Cristo e pregando o anticristo. É mole? Agora, se a pessoa não tem, fica os olhos manipulado pelos homens, né? Aí vai entender isso quando? Nunca. Quando você se deixa ser manipulado por homens, você não vai entender isso nunca. Mas a partir do momento que você deixa ser manipulado pelo Evangelho de Cristo, ele vai abrir o seu entendimento. Foi o 25, nós lemos, né? O Hebreus 10, 25, nós lemos, né? Aqui, cadê? E deixamos congregar-nos como é costume. Então é o que Paulo está dizendo para ele, não vamos deixar, Cristo vai, os tempos estão chegando, está se aproximando, ele está à porta, não vamos deixar de se congregar, vamos viver congregados, né? Era isso que Paulo estava pregando, porque ele não tinha voltado ainda, eles precisam estar unidos, e você vai entender mais para frente, porque tem muita coisa para nós ler ainda. Deixa congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais, tanto vedes que o dia se aproxima. 68. O dia se aproxima. Chegou, estamos em 2023 e esse dia não chegou. Segundo os evangélicos. Só Deus na causa deles. Volta lá em Lucas. Lucas capítulo 21. Nós lemos capítulo 11. Agora vamos para o capítulo 21. Capítulo 21, versículo do 20 ao 24. Versículo 20. Profecia de Jesus. Se essa profecia não se cumpriu, ele é um grande mentiroso. Ele é um grande mentiroso. Se essa profecia não se cumpriu. Vamos ver? Quando, porém, vides Jerusalém. É Jerusalém ou é Brasil, pessoal? Responda aí, me ajuda aí. É Jerusalém ou é Brasil? É Portugal ou é China? Jerusalém. Então os fatos não eram para o Brasil, não era para a igreja, era para quem? Para os judeus. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exército, no meado de 66 começou a guerra.
E teve um momento que pegaram Jerusalém lotada, que era um dia de, acho que era a festa de Pentecoste. Todas as nações desciam para Jerusalém para essa festa. E os romanos cercou os portões. Daqui não sai, daqui não entra. Dá certo, assim conta o livro de Flávio José, que eu falei, né? Continuação da Bíblia. Dá certo com isso aqui? Certinho. Quando, porém, vires Jerusalém, sitiada de exército, não é Brasil, não é Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Podia até ser Brasília, cidade de ladrão, mas também não é. Infelizmente não é. É Jerusalém. Sabei que está longe, 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 longe. Está próximo. Quando vir Jerusalém, sitiada de exército, está próximo. E isso aconteceu no meado de 66. A sua devastação. 21. Vamos ler até o 24, né? Então, os que estiverem na Judéia, meus amados, o ocorrido aqui era para Jerusalém ou era para o Brasil? Para a Judéia. Como é que se prega para a igreja aí, ó? Ainda disse foi Deus que falou. Não, agora tudo é vendendo tijolo da casa própria, vendendo vassoura ungida, tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. Então os que estiverem na Judéia, fujam. Mas se o mundo ia acabar, que adiantaria eles fugirem da Judéia? Não ia, o mundo ia acabar mesmo. Mas o problema é que o mundo não ia acabar. Não era o fim do mundo, era o fim de Jerusalém. Fuja para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade. Que cidade? Jerusalém. Os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se. Ela vai se acabar, ela vai ser posta a fogo. Puseram fogo em Jerusalém. Retire-se. E o que estiverem nos campos, não entre nela. Jerusalém vai se acabar, vai ser posta a fogo. Não entre nela. E os pastores pregando isso por dia de hoje. Isso é uma vergonha. E o pior é que eles pregam isso em nome de Deus. Eles não assumem a responsabilidade deles. O que eles pregam para a igreja, pregam em nome de Deus. Entre nela. 22. Porque estes dias, os romanos cercaram lá Jerusalém, estes dias são de vingança. Era o julgamento. Eles iam entrar em julgamento. São de vingança para que para se cumprir, né? Para se cumprir tudo ou só um bocadinho? Vai se cumprir tudo ou vai ficar um pouquinho para 2050, talvez 3000? Aqui está dizendo que é tudo. Para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo o que está escrito. 23. As das que estiverem grávidas, meus amados, o tropelo que foi lá dentro de Jerusalém, neguinho querendo escapar com vida, como com uma mulher grávida ia fazer isto? Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentam. Sua mulher naquela correria, os soldados tudo correndo para matar, com as espadas, com os cavalos, tudo ali dentro, matando, e a pessoa com o neném no braço. Aí se prega isso dentro das igrejas para os dias de hoje. Quem é besta sair daquele curral? Mas não sai mesmo. Eu vou ficar aqui. Grávidas das que amamentas naqueles dias, porque haverá grande aflição
na terra, e essa terra é Jerusalém, é Israel, não é Brasil, Brasil nem existiria, Estados Unidos nem existiria. E a terra, qual é a terra? De Israel, era para eles a vingança. Na terra, ia contra este povo, né? O romano ia contra eles, foram contra eles, né? Contra este povo, que povo? O povo de Israel. 24, vamos ler até o 24, né? 24, cairão ao fio da espada, né? Cairão o fio da espada, e serão levados cativos, né? Muitos foram os cativos. O escritor daquele livro lá, Flávio José, foi um deles, que foi cativo, né? Cativos, para todas as nações. É por isso que hoje você vê judeu perdido por tudo quanto é lugar. Todas as nações. E até que os tempos dos gentios se complete. O tempo dos gentios se complete. Porque depois disso, desse julgamento, a igreja está aí, ó. Os gentios que não passaram por julgamento. Mas infelizmente os pastores estão pregando o julgamento para a igreja aí, que foi absolvida, e pregando julgamento. Se a igreja foi absolvida, que julgamento essa igreja pode ter? Como vai se fazer um julgamento de uma pessoa que já foi absolvida? Paramos aonde? Aqui 24. Cativos para cativeiro, nações, esse tempo, e gentios se complete. Jerusalém será pisada, 3 anos e meio. Jerusalém foi pisoteada por 3 anos e meio. Será pisada por eles quem? Os romanos, os gentios aqui. Esses gentios aqui, a igreja foi o que não ia passar por julgamento, e esses gentios aqui, passa exatamente, esses gentios aqui eram os romanos, que ia pisotear Jerusalém. Porque se não fosse judeu legítimo, era gentil. Não importa a nação, a nacionalidade dele. Se não fosse judeu, podia até ser judeu nascido em outro país, já não era mais judeu. Então seria pisado, seria contra eles, né? Cadê o 24? Temos gentios, completa o tempo dos gentios completo, Jerusalém será pisada por eles. Por eles. E não acabou não. Segunda de Pedro, vamos ver que Pedro falava isso aqui, né? Segunda de Pedro, tá aqui, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Nossa, já estamos 1 hora, ainda tem uma boa passagem aqui para nós ler. Do 1 ao 4. Amados, Pedro escrevendo, Pedro, meus amados, ele nunca foi profeta, mas ele tinha noção de profecia, tinha uma certa noção. Amados, é a hora. Pedro escrevendo, oh meu Deus do céu, Pedro escrevendo isso aqui no ano 68. Amados, esta é a hora. Em 68, esta é a hora. A segunda epístola que vos esta é a hora. A segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor Salvador. Senhor Salvador, porque Jesus estava no mandato dele, e ele estava ali como Senhor. Hoje Jesus de Nazaré não é mais o nosso Senhor. O nosso Senhor é o Cristo ressuscitado. Senhor Salvador, Salvador, que ele é o Salvador dos judeus, não nosso. Salvador,
ensinado pelos vossos apóstolos. Vamos ler o 3 também? Vamos até o 4. Versículo 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, Pedro falando isso aqui em 68 também, nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque Jesus, nos dias da sua carne, dizia: eu vou, mas vou voltar em breve. Já se passaram, acho que 68, 33 para 68, 30 e poucos anos, e o povo já estava se escarnecendo. Cadê a promessa que ele falou que ia voltar? Tinha outros aqui que pregavam até que ele já tinha vindo. Em 68. Ele não tinha vindo ainda. Então, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, nossos pais dormiram, todos nessa época, por isso que os crentes pegam que quando o crente morre, diz que ele tá dormindo, ele não morreu não. Meus amados, aqui está antes da vinda de Cristo. Está antes. Então ele está certo ou não está certo quando escreve isso aqui, dormiram? Está certo. Dormiram, mas pregar para o dia de hoje isso aqui, pelo amor de Deus. Dormiram. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O povo se escarnecendo isso aqui, né? Vamos acelerar um pouco mais. Nós estamos em 1 de Pedro, estamos em 2 de Pedro, volta em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião, Pedro falando isso aqui, preste atenção, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, onde era a casa de Deus, nesse ano aqui, antes do ano 70, o templo em Jerusalém. Então, Pedro está dizendo: olha, o julgamento vai começar pelo templo, vai começar por nós, que frequentamos o templo lá, vamos orar lá todo dia, 9 horas da manhã, pois vai começar por lá. Porque a ocasião de começar o julgamento pela casa de Deus, hoje a casa de Deus somos nós, naquela época lá, a casa de Deus era o templo, hoje a casa de Deus somos nós. Pela casa de Deus é chegada, olha, quase 2000 anos atrás, Pedro já dizendo: ó, a hora é chegada. Passou 2000 anos e os crentes pregando aí, ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É o final dos tempos. É o final dos tempos, Jesus está voltando. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Evangelho de Deus. Pedro estava se referindo ao Evangelho de Cristo, porque o Evangelho que eles pregavam era Torá, não era Evangelho, era Escritura. Era Escritura, o Evangelho de Deus. Então, você vê quantas passagens que se afirmam do final dos tempos, e os crentes esperando até hoje. Primeira de João, Primeira de João, capítulo 2, versículo 18, depois está aqui, ó, versículo 18: porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engana com paixões carnais.
por suas libertinais, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Era só 18? É só 18, os que andam no erro. Aí vai contar, prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos. É o que nós vemos, o retrato da igreja hoje. Escravo de homens, ditando o que você vai comer, você vai vestir, aonde você vai. Escravo de homens. Vamos até pular para frente, esse é o 18, né? Vai lá em Tiago. Tiago, você vê, meus amados, você vê o que acontece lá. Pedro disse, o juízo chegou, né? O juízo já chegou. João disse, a última hora, já é a última hora. Paulo disse, os últimos tempos. Jesus disse, não passará esta geração. E Tiago, vamos ver o que Tiago disse então, agora. Tiago, capítulo 5. Vamos ver o que Tiago disse também sobre o final desse tempo. Tiago disse, 5, do 7 ao 9. Do 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. E essa vinda aconteceu no ano 70. A vinda do Senhor, né? Eis que o lavrador, ele vai fazer uma parábola, né? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as últimas chuvas. 8. Sede-vos também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está longe, está próximo. Está próximo. Todos falaram que estava próximo. Todos. Só as igrejas evangélicas que estão esperando mais de 2000 anos e vai chegar 1 trilhão de anos e ele não vai vir, porque ele já veio. Está próximo. 9. Irmão, não vos deixeis uns aos outros para não serdes julgados. Irmãos, não vos queixeis, né, uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juízo está longe, está na porta. Foi o que o Tiago falou. O juízo está às portas. O juízo está na porta aí, ó. Vamos ser julgados. Vamos esperar ele vir. Ele está vindo aí. Vamos esperar, vamos ver o que ele vai fazer. O juízo está nas portas. E os pastores pregando esse juízo, fechando, trancando a 7 chaves o povo dentro de uma gaiola. Temos mais 3 passagens, 4 passagens, curta. Então vamos agora em 2 Timóteo. Tá para cá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 16 ao 18, está aqui. Evita igualmente os falatórios. Evita os falatórios. Tudo isso há quase 2000 anos atrás. Os falatórios inúteis e profanos. Dizer que Jesus, esperar a volta de Jesus é um falatório profano, porque ele já voltou. Os falatórios profanos, pois o que deles usa passarão a impiedade ainda maior. Você que diz que Jesus vai voltar, você vai passar por uma impiedade ainda maior do que os judeus passaram. Ainda maior. 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu. Olha quem era que profetizava, dizia, pregava que Jesus já tinha voltado. Himeneu e Fileto, né? Fileto. Esses dois que pregavam, estavam pondo
coisas profanas no juízo do povo, né? Já que Jesus, na sua carne, que dizia que ia morrer, mas ia voltar em breve, e já se passava 40 anos, quase 40 anos, e ele não tinha voltado. Vamos ler o 18. Estes se desviaram da verdade. Infelizmente a igreja toda, hoje em dia, se disser que é evangélico, está desviado da verdade. Se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição, era o que eles pregavam, né? Asseverando que a ressurreição já se realizou, era o que Emineu e Fileto pregava, esses dois caras. Já se realizou, e então estão pervertendo a fé a alguns. Estão pervertendo. Então dizer que Jesus vai voltar é perverter a fé, o conhecimento, o entendimento de toda a igreja. Por isso que eu falei lá atrás, né? O que mais destrói nesse mundo hoje não é as guerras juntas, é a pregação de um evangelho enganoso que destrói a mente da igreja de Cristo, deixando a igreja sem nenhum entendimento de Deus. Gente que nasce no evangelho, morre no evangelho sem conhecer quem é Deus. Estamos em 2 Timóteo, Colossenses, vamos dar um pouco de pressa, nós termina já. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 ao 4. De 1 ao 4. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Ele, com Cristo, né? Juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. As igrejas estão buscando coisas em monte, buscando coisas em jejum, em dízimo. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta. Morreste e a vossa vida está oculta. Juntamente com Cristo e em Cristo. Então, se você é um cristão, você consegue entender tudo de Cristo. Mas se você não é um cristão, você não morreu para a lei, você está vivo para a lei e está morto para Cristo. Portanto, você não vai entender nada dele, porque você não está com ele, está em Moisés, está na lei. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ele não tinha vindo ainda, se manifestar, então vos também sereis manifestado com ele em glória. Hebreus, volta lá em Hebreus de novo, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto que os filhos têm participação, está com Cristo, tem participação comum de carne e sangue, né? Os filhos têm participação, assim como Jesus teve, de carne e sangue, destes também, ele igualmente, ele quem? Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber,
o diabo, uma igreja cheia de diabo. A cada 3 palavras que se prega dentro de uma chamada igreja, uma ou é diabo ou é Satanás. Um ou é diabo ou Satanás. Se ele foi destruído, o que temos mais a ver com isso? Meus amados, só Deus mesmo. Efésio. Efésio capítulo 1. Versículo 11. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. Você vê que esta palavra dentro da igreja evangélica é coisa do diabo. Ele diz, olha, predestinação é coisa de Satanás. No qual digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele não se reuniu com ninguém, ele se reuniu com ele mesmo para predestinar os filhos deles, o cristão, né? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Como está sendo corrido, né? 20. Pois a nossa pátria é Brasil. É isso que está escrito? Não. A nossa pátria está nos céus. Então nós não somos desse mundo. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Repito, nesse tempo de Paulo aqui, era Jesus o governador do reino. Então ele está certo formando isso aqui. O Senhor Jesus Cristo aqui, como eu falei no princípio, né, que em algumas passagens ele põe Jesus na primeira pessoa. Por quê? Está no tempo dele ainda. Jesus está no comando, né? Senhor Jesus Cristo, 21, o qual transformará. Não transformou ainda? Aqui está dizendo que não. Ele já tinha morrido? Já. E não tinha transformado ainda? Não, aqui está dizendo que não. Transformará, você vê que a palavra está no futuro. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Todas as coisas. Temos mais 2 passaginhas. Efésios novamente, no capítulo 2 e no versículo 10, é um versículo só. Diz assim, ó, versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As obras da lei não eram boas. Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para andássemos nele. Versículo 10, olha, e acabou. Então, foi tudo preparado para que nós andássemos nele. E para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21. Para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção. E você ter o seu sono de anjo, como anjo, né? Um sono de anjo você terá. E assim, mas para ter esse sono de anjo, você tem que viver isso aqui. Tem que viver. Viver só graça. Viver a graça. A lei você vai ter que deixar fora.
Segunda dos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21. Então tá aqui. 20. De sorte que somos embaixadores, né? Somos, a palavra está no plural. Somos eu, você, nós. Nós somos embaixador. O que é um embaixador? É aquele que está a serviço do país. Por exemplo, o presidente tem seus embaixadores, que está lá a serviço de quem? Do Brasil. Deus tem nós como embaixadores aqui nessa terra, mas a serviço de quem? A serviço dele. Somos embaixadores em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Reconcilieis com Deus. Vamos ler o 21, né? Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus era igual a nós. Já estou cansado de falar isso. Jesus era homem igual a nós. Só que ele não conheceu o pecado. O pecado que ele levou os pecados da cruz, mas não foi dele. Foi os pecados dos judeus, os transgressores da lei. Né? Por isso que ele diz, está escrito lá, que diz que ele levou na cruz, ele estava levando os pecados dos judeus. E ele falou, ó, eu vou voltar quando eu voltar, que ele ia voltar com poder, não era mais em carne. Eu vou voltar com poder, sem pecado. É lógico que a lei já tinha sido acabada. Quando ele voltasse, a lei já tinha acabado. Não tinha mais pecado. O pecado era a transgressão da lei, a lei já tinha acabado, ninguém transgredia mais lei, então ninguém tinha mais pecado. Mas até hoje as igrejas pegam pecado por aí, ó. Então Jesus nunca vai voltar. Você está me entendendo, meu amado? Enquanto os pastores pregarem, você vê a grande contradição que os pastores caem. Eles pregam qualquer coisa, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Mas eles continuam pecador. E lá está escrito que eles, quando voltaria, ia voltar sem pecado, não ia achar ninguém mais em pecado quando ele na volta dele. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Acabou com a lei, voltou, ninguém transgredia mais lei. Ninguém, todo mundo sem pecado. Conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Esse nós não é eu, não é você. Você vê quem é que está falando isso aqui? Paulo. Ele está na conversa aqui, ó. Ele está no meio. É ele. Ele é um judeu. Paulo era um judeu. Então todos os judeus tinham pecado. Todos. Né? Ele fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que lindo. Que maravilha! Fôssemos feitos justiça de Deus. Eu recebo esse evangelho, meu amado. Eu recebo esta palavra. Esta palavra foi para mim. E jamais eu deixarei ela. Porque hoje eu conheci Deus através desta palavra. Porque antes eu não tinha Deus, eu não conhecia Deus. Eu conhecia por falar, por ouvir falar, que nem Deus é Jesus de Nazaré. Mas hoje eu conheço que o nosso Deus é o Cristo ressuscitado, o Espírito, como Paulo afirma, o Espírito é o Senhor. Eu recebo esta palavra. Se você recebe, é porque você é um cristão. Você é um cristão. Você tem o Espírito de Deus em você. Agora, quem não conhece, que eu falei, vou falar um pouco num vídeo aí, num raciocínio, a diferença de quem tem o Espírito de Deus e de quem não tem o Espírito de Deus. Essa palavra foi para mim. Se foi para você, porque você é um cristão, você tem o Espírito de Deus. Então, graça eterna. Se você tem o Espírito de Deus, graça eterna, porque a nossa vida, ela é eterna. Amém? Paz e graça, até o próximo encontro.